melhor atendimento e qualidade, oferecendo a você a palavra de poder e liberdade, de alegria e muita paz, com preços especiais. O Shopping da Bíblia e você, opções na escolha. O Shopping da Bíblia, caminhando pro futuro com você. O Shopping da Bíblia, a caminho do futuro com você. Você encontra Shopping da Bíblia em 2 endereços. Na Avenida Washington Soares, números 3.823, na Água Fria. Conheça também o novo Shopping da Bíblia em Messejana, na Avenida Mendes Sá, 617. Ligue 3278-7138 ou acesse shoppingdabiblia.com.br. Shopping da Bíblia, uma loja missionária. O Shopping da Bíblia, a caminho do futuro com você. Agnus, vestindo com elegância, ternos com corte italiano e tecidos importados especiais, blazer, calças, camisas sociais em todos os tamanhos. Agnus, a roupa do crente elegante. Aceitamos todos os cartões de crédito. Desconto especial para pastores. Agnus, Avenida Washington Soares, 3823, 6 Bocas. Bom dia, a paz do Senhor, aqui é o Bispo Márcio Monteiro. Você vai agora ouvir uma mensagem gloriosa da Palavra de Deus. De segunda a sexta-feira, de 7 às 8 da manhã, estamos aqui com estas mensagens que você todos os dias pode aprender mais e mais da Palavra do Senhor. E aos sábados, de 10 a meio-dia. Esteja conosco aqui na Rádio 101.3, diariamente, nesta programação da Assembleia de Deus Cristo Salva. Deus abençoe. Fique agora com essa mensagem. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo o que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo fareis. Amém? Põe a mão sobre a Bíblia e diga: Pai, me ensina a tua palavra, através do Espírito Santo, me revela, em nome de Jesus. Diga amém. Pode sentar. Deixa eu explicar para vocês então o que está se passando aqui nesses 2 versículozinhos. Deus manda trazer ofertas, diga, Deus manda trazer ofertas para o tabernáculo, para a construção de um tabernáculo. E aí, se você ler do versículo 1 até o versículo 7, ele vai dizer que tipo de ofertas ele queria que trouxesse. E no versículo 8 e 9, ele então dá a ordem que se faça um tabernáculo. Mas por que ele dá a ordem para fazer um tabernáculo? Volte aí para o capítulo 24, no versículo 12, diz assim, ó: Então disse o Senhor a Moisés: Sobe a mim ao monte e fica lá. Dar-te-ei tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que escrevi para os ensinares. Levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subindo Moisés ao monte de Deus, disse aos anciãos: Esperai-nos aqui até que eu volte a vós outros. Eis que Arão e Ur ficam convosco. Quem tiver alguma questão, se chegará a eles. Tendo Moisés subido, uma nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai. E a nuvem o cobriu por 6 dias. Ao 7º dia, no meio da nuvem, chamou o Senhor a Moisés. O aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cimo do monte, aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés, entrando pelo meio da nuvem, subiu ao monte, e lá permaneceu 40 dias e 40 noites. Então, o povo não estava tendo acesso a Deus. Quem é que ia até Deus? Não era Moisés? Moisés subia até o monte, e lá Deus falava com Moisés para falar com o povo. Mas em nenhum momento, irmãos, esse era o projeto de Deus. O projeto da criação, quando Deus criou Adão e Eva, o que foi que ele fez? Quem lembra? A Bíblia diz que ele passeava com
Adão e com Eva. Amém? Toda tarde, Adão e Eva caminhavam com Deus, lado a lado. Mas quando o homem pecou, e aí o profeta Isaías fala no capítulo 59, que o pecado faz separação entre Deus e os homens. Então, quando os homens pecaram, Adão e Eva, o primeiro pecado, né, o pecado adâmico, a consequência do pecado foi a ruptura, foi a separação. A Bíblia diz, porque todos pecaram. Depois que Adão e Eva pecaram, o pecado veio para todo mundo. O mundo inteiro peca. E por causa disso, a Bíblia diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então o homem já não andava mais com Deus há muito tempo. Mas isso não por vontade de Deus, mas porque o homem pecou. E continuou pecando. E a coisa era tão grave que quando aconteceu o dilúvio, a Bíblia diz que a maldade do pensamento dos homens só aumentava. Cada dia mais os homens faziam coisas mais atrozes. Imagine, você quem aqui é evangélico há 20 anos? Levanta a mão. Tem alguém há 20 anos? Tem, né? Glória a Deus. Se você voltar 20 anos da história do evangelho, você vai ver que a sociedade era muito mais pura do que está hoje. Sim ou não? Não é verdade? Então imagine que a maldade continua aumentando. E o nome dessa maldade nos últimos dias, que é esse que nós estamos vivendo, que é o período chamado período do arrebatamento da igreja, que é o período do fechamento das portas da graça de Deus para os homens, para os gentios. Nesse período a Bíblia diz que a iniquidade cresceria mais ainda. E o amor de muitos o quê? Se esfriaria. Então, havia esse relacionamento separado. Deus lá no cimo do monte, lá em cima, e Moisés subia para falar com Deus. Aí Moisés recebia a palavra, recebia a revelação, aí descia com a palavra, com a revelação para falar com o povo. Foi assim com as tábuas dos 10 mandamentos, e foi assim em todas as revelações que Deus deu a Moisés. Ele subia no Sinai, ele recebia a revelação e ele voltava. Ele subia, recebia a revelação e voltava. E assim, irmãos, nesse tipo de relacionamento, onde há um interlocutor, onde há alguém que faz a mediação, isso era uma forma simbólica de Cristo na nossa vida. Porque Moisés representou Jesus naquela época. Moisés foi mediador entre Deus e os homens. Assim como Jesus é o nosso mediador. A Bíblia diz, não há nenhum dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, senão Jesus Cristo. Ele é o nosso mediador. Então, Jesus Cristo, ele é aquele que veio como resposta de Deus para a humanidade, para a iniquidade, para o pecado do homem. Agora, vamos até aqui. O povo tinha que receber quando Moisés subisse. 40 dias depois é que o povo ia saber o que é que Deus tinha falado com Moisés. Irmãos, Deus mandou construir um tabernáculo e disse assim, verso 8 do capítulo 25. E me farão um santuário para que eu possa habitar onde? No meio deles. Você está entendendo a intenção de Deus aí? Deus quer ficar distante de nós? Não. Deus quer habitar pertinho de nós. Deus quer estar na nossa vida. Deus quer caminhar novamente conosco. Deus quer criar comunhão com você. Deus te chamou para comunhão. Jesus é o chamamento de Deus, é a revelação de Deus para comunhão. Quando você cear hoje à noite, quando você comer do pão e beber do cálice, você está entrando em comunhão com o Deus vivo e soberano. Amém? Você está entrando em comunhão. A Bíblia diz que ele fez a koinonia, o ato de comunhão, que é o partir do pão e o beber do cálice. Então, amados, preste bem atenção. Ele disse, façamos um tabernáculo para que eu possa habitar no meio deles. Não foi assim que ele fez? Falou? Não foi? Façamos. Foi ou não foi? Lê aí comigo. Está escrito assim, e façamos um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Não foi assim? Não? Como é que está escrito aí? E me farão um santuário. Então, quem é que vai fazer o santuário? Os homens. Nós.
nós tínhamos naquela época que fazer um santuário para Deus. Para que ele pudesse habitar no meio dos homens, tinha que ser feito um santuário. O que é um santuário? Santuário é um lugar santo. É um lugar onde o pecado não existe. É um lugar reservado. É um lugar que a gente consagra para um ato de santidade. Sim ou não? Agora preste bem atenção. Ele disse aos homens que fizessem um santuário para que ele pudesse habitar com os homens. A Bíblia diz que o Espírito Santo não habita em vasos impuros. Já já você vai entender o que eu quero dizer com isso. Se Deus mandou fazer um santuário para habitar com Israel, é porque Deus queria se aproximar novamente do povo, sim ou não? Mas a Bíblia diz que o povo não se aproximou de Deus. Mesmo sendo o tabernáculo construído, o povo continuou separado por causa do pecado. E você vai ver Isaías capítulo 1 dizendo assim, lá no capítulo 1 Isaías escreve dizendo assim: o boi conhece o seu dono, o jumento conhece a sua manjedoura, mas os filhos de Israel não me conhecem. Você vai ver Oséias, o profeta, escrevendo no capítulo 4, verso 6, a seguinte coisa. Do 1 até o 6 ele fala isso. Mas no 6 ele declara a consequência dessa separação. Do 1 ele diz assim: olha, há uma grande contenda entre Deus e os habitantes da terra, pois não há conhecimento de Deus no meio deles. Irmão, se eu quiser habitar com você, e você não quiser habitar comigo, você vai me conhecer? Claro que não. Por mais que eu queira habitar com você, se você não quiser habitar comigo, você não me conhece. Então Deus tem vontade sim de habitar na tua vida, mas você tem que ter também o ato de construir para Ele o santuário. Porque Deus não habita em vasos impuros, de impuros lábios. Então, o porquê que você está na igreja? Por que você está sentado aí na minha frente agora? Existe um chamamento de Deus, desde aquela época, para que todos nós construíssemos o santuário para Ele. Amém? Quem entendeu isso? Agora, vê por favor, aí em 1 Coríntios capítulo 2, 1 Coríntios 2, 9. Olha o que Paulo escreveu aos Coríntios, a igreja de Corinto. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito. Porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos, o quê? Conhecer. Grife isso aí. O que nos é dado gratuitamente por Deus. O que é que foi dado gratuitamente? A salvação. A graça de Deus. Agora veja. As quais também falamos, não com palavras de que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas o que é espiritual, discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós, diga nós, temos a mente de Cristo. Amém? Então, sendo bem claro, o texto de Paulo a Corinto está dizendo que
para que você entenda, conheça Deus, você tem que ter o Espírito Santo. Só que nós acabamos de declarar que o Espírito Santo não habita em vasos impuros. Nós lemos no Êxodo que tem que ser feito um santuário. E nós concordamos que santuário é um lugar de santidade. Até aqui está todo mundo me acompanhando. Ninguém se perdeu. Se alguém se perdeu, eu pego aquele cajado de pastor e puxo de volta. Amém? Então, até aqui todo mundo, levanta a mão e diga, estou entendendo. Então tá bom. Posso ficar tranquilo, né? Então pronto. Irmãos, quando você percebe que Deus quer ter comunhão com você, que Deus se dá o trabalho de pedir ao homem que construa um santuário, e ele, o mesmo Deus, ainda projetou o santuário. Se você ler o 25 todinho, você vai ver ele pedindo, ele dizendo como é que teria que ser a arca, o propiciatório, o candelabro, as cortinas do tabernáculo, a coberta de peles e as tábuas como deveriam ser, o véu como deveria estar, as colunas, o altar do holocausto, o átrio do tabernáculo, o primeiro átrio, o segundo átrio, entendeu? O azeite para o candelabro, como é que deveria ser, e por último ele escolhe quem deveria ministrar lá, Arão e seus filhos. Então Deus projetou tudo, para que o homem pudesse se achegar a Deus. Então, o ato de Deus é se aproximar do homem pelo tabernáculo. Agora, até aqui a gente entendeu, mas tinha que ter um investimento, sim ou não? Naquela época, ninguém sabia fazer obras de ouro, de prata, de bronze, de nada, nem costurar. Eles estavam no meio do deserto. Mas a Bíblia diz que Deus deu sabedoria ao povo dele para fazerem as obras de um artífice, para fazer as obras de peles de animais, para fazer as obras de tecido de linho fino, para fazer as obras de madeira de acácia. Tudo que era obra, Deus deu sabedoria ao seu povo. Amém? Até aí? Então, às vezes a pessoa diz, não, eu não vou construir esse átrio, porque eu ainda sou novo na fé. Porque eu não entendo como fazer, porque eu não sei, porque eu não estou capacitado. Irmãos, quando Deus ordenou que fizesse o átrio, ele também deu sabedoria para o homem construir o átrio. Então, você está aqui recebendo sabedoria para que o átrio de Deus seja construído na sua vida. Amém? Até aí? Muito bem. Abra sua Bíblia ainda comigo. 1 Coríntios 17, diz assim, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. É uma grande verdade que você tem que saber para construir o seu santuário. Quem se une com Deus, como é que a gente se une com Deus? Por meio de Jesus Cristo. Quando você entrega a sua vida a Jesus, você se une com Deus, não se une? Ele não é o caminho, a verdade e a vida? Então, com Jesus, você se une com Deus. Mas quem se une com Deus torna-se um só espírito com ele. Se eu tenho o mesmo espírito da minha mulher, tudo que eu penso, ela pensa. Tudo que eu sei, ela sabe. Tudo que eu faço, ela faz. Toda capacitação que eu tenho, ela tem. Os dons que eu tenho, ela tem. Porque é o mesmo espírito. Você imagina, quando nós casamos, a Bíblia diz, agora já não serão mais dois, mas uma só carne. Ontem eu fiz um casamento e citei esse texto. Uma só carne. Então quando se torna, qual é o projeto de Deus para a família? É que quando eu me caso, eu e a minha mulher vivamos no mesmo espírito. E qual é o espírito que tem que ter entre eu e ela? O Espírito Santo. Um só espírito. Uma só fé, um só Senhor, um só Salvador, amém? Uma só igreja, para não ficar um lá e outro cá, né? Tudo, unidade, união. A união faz o quê? A força, muito bem. Então ele diz assim no 17, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da impureza. Por quê? Se você se uniu através de Jesus Cristo a Deus, como que você pode praticar a impureza e ter um santuário para Deus?
Como que você pode ser um espírito com Deus se Deus não é impuro? Se Deus não peca? Se Deus é santo? Então, se eu recebi Jesus Cristo verdadeiramente como meu Senhor e meu Salvador, e eu sou um só espírito com Deus, eu já não vivo mais na prática da impureza. Eu não pratico mais a impureza. Por quê? Porque uma vez que eu me uni ao Senhor e sou um espírito com Ele, eu passo, o meu corpo físico e o meu corpo espiritual passam a ser o templo e a morada dele. Amém ou não amém? Não é um só espírito? Então ele vem habitar em mim. Leia comigo. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Gente, qual é o pecado que mais é praticado hoje na imoralidade? Não é? Tá demais, não tá? Veja aí. 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é... Olha que coisa aí, ó. Olha que verdade. Grife isso aí. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Bispo, eu não sabia que eu tinha todo esse chamado, toda essa responsabilidade com o meu corpo. Você recebeu Jesus, você se tornou um só espírito com Deus, e agora o seu corpo é santuário do Espírito Santo, porque o Espírito de Deus habita em você. Não é um espírito só? Então, é o Espírito Santo que está na sua vida. Glória a Deus. Então veja. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Ou seja, o Espírito Santo vem de Deus para você, não é de você mesmo, vem dele para você. Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Como é que você glorifica a Deus no corpo? Glória a Deus! Aleluia! É assim? Também. Mas a maior glória que a gente dá para Deus é não mais praticar a impureza. É entender que agora nós somos um só corpo. Amém? Agora caminhe comigo lá para 2 Coríntios capítulo 6. Perdão, antes da gente ver 2 Coríntios capítulo 6, vamos ler 1 Coríntios capítulo 5. É porque tinha que ser lido antes mesmo. 1 Coríntios capítulo 5. Só para a gente não perder o pensamento. Eu hoje conversava com um amigo meu, pastor, e pelo WhatsApp, ele é de outro ministério, mas a gente conversando, e esse texto nós citamos na nossa conversa, sobre a santificação, a purificação. E é muito interessante esse texto. Veja aí. 1 Coríntios 5, verso 11 ao 13. Mas agora vos escrevo, disse o apóstolo Paulo, que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for o quê? Impuro. Ei, irmão, você conhece alguém que da parte do Senhor, que diz que é irmão e pratica coisas erradas? E você vive em comunhão com essas pessoas? Preste atenção. Diz assim, versículo 11, ainda. Perdão, versículo 11, exatamente. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro. Ou o quê? Avarento. Ou ainda o quê? Idólatra. Ou ainda o quê? Maldizente. Ou ainda beberrão. Ou ainda roubador. Com esse tal, nem ainda comais, pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Amém? O que ele está dizendo? O que ele está dizendo é que eu não posso ter comunhão com quem não tem comunhão com o Espírito Santo. Que eu não posso caminhar junto com aquelas pessoas que praticam a impureza, porque eu sou santuário
do Espírito Santo. Quem entendeu até aqui? Agora caminhe lá para 2 Coríntios capítulo 6, agora é lá. E você vai ver a confirmação disso aqui que eu estou falando. 2 Coríntios capítulo 6, tá bom? Quem achou? Versículo de número 14. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Porquanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre quem é santuário de Deus? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Amém? Porque nós, diga eu, somos santuário do Deus vivente. Como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o quê? O meu povo. Essa sempre foi a vontade de Deus, se aproximar do seu povo. Agora, ele dá uma ordem. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Qual é a condição para Deus te receber? Para você ser salvo? Ah, bispo, se eu aceitar Jesus, eu sou salvo. Engano. Você pode aceitar, mas ele também vai ter que te aceitar. Então, se a Bíblia diz que o Espírito Santo não habita em vasos impuros, por mais que você tenha aceito Jesus, se você não sair da prática da impureza, jamais você vai ser santuário do Espírito Santo. Jamais você vai ser o mesmo Espírito com Deus. Entende isso? E se você rejeita o Espírito Santo por causa do amor ao pecado, por causa da prática das coisas que Deus condenou, por aquilo que o Senhor disse, saia disso, não pratique essas coisas. Se você rejeita ser templo do Espírito Santo, templo e morada, por causa das coisas do mundo, quem queria saber o que é, de fato, blasfêmia contra o Espírito? Levanta a mão. Quem sempre teve essa dúvida, ela está tirada agora. Você está blasfemando contra o Espírito de Deus, porque você está dizendo para ele, eu não vou ser o teu templo, eu não vou ser a tua morada, porque eu prefiro o mundo, o pecado, a iniquidade. Eu não quero me associar à luz, eu me associo à luz e às trevas, ao fiel e ao infiel, a Deus e ao diabo. Eu estou ligado com as coisas na bipolaridade. Eu tanto pego de um lado como pego do outro. Deus nunca vai habitar com esse tipo de gente. Olha que ele mandou, separai-vos, versículo 17, por isso retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras e eu vos receberei. Quem quer ser recebido? Você tem que receber. Ele quer. Você quer? Ele quer. Ele mandou construir o santuário. Jesus, e eu vou chegar agora nessa parte muito maravilhosa. Lá no Antigo Testamento, a turma teve que dar ouro, prata, bronze, tudo, não foi? Só que a Bíblia fala que Deus, coloca o texto aí para mim, não habita em templos feitos por mãos humanas. Aí vem aquela coisa, mas bispo, então eu estou aqui nesse lugar que é feito pela mão de um pedreiro, de um servente.
De um engenheiro, sim. Esse não é o lugar que Deus habita. Porque o santuário de Deus somos nós. A igreja não é o prédio, a igreja somos nós. Esse é o lugar que nós reservamos como Assembleia dos Santos. É o ajuntamento da congregação. O nome congregar quer dizer ajuntar. Esse é o lugar que nós temos que ir para ajuntar e aprender de Deus, que é manso e humilde. E aprender do Senhor e conhecer a Deus. Então, a gente chama esse lugar de igreja e de templo. Tem uns irmãos que chamam de templo maior, outro de templo não sei de quê, templo de Salomão, templo de... Irmão, o templo e morada do Espírito sois vós. Mas você precisa estar na Assembleia dos Santos. Você precisa estar aqui para aprender o que você não sabe. E cultuar em assembleia, cultuar ao Deus vivente. O seu culto não começa quando você entra pela porta. O seu culto começa quando você abre os seus olhos pela manhã. Porque o culto a Deus é 24 horas. Nós cultuamos com a nossa existência, agradando a Deus, renovando a nossa mente, como Paulo disse em Romanos 12, e fazendo com aquilo que é perfeito e agradável aos olhos do Senhor. Tá? Fazendo um culto racional da nossa vida. Então, tudo que está errado na minha vida, eu rasgo, eu tiro da minha vida e faço um culto racional. Eu entendo o que agrada e o que desagrada a Deus. Então, o que desagrada eu não quero mais. Eu me separo das coisas impuras e eu vou praticar aquilo que Deus se agrada. Amém? Então, o culto começa aí. Quando você entra por aquela porta, você se reúne em assembleia solene. Você está em assembleia para fazer o quê? Para aprender, para ser aquela noiva que se adorna, que se prepara. Porque o povo sem conhecimento, está lá em Oséias capítulo 4, abra aí, versículo 6, ó. Livro do profeta Oséias, capítulo 4, versículo 6, diz assim, Oséias 4, verso 6. O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Amém? O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Então, um povo que não tem conhecimento de Deus é destruído. A função de você, o motivo pelo qual você se reúne em assembleia solene é conhecer a Deus. Conhecer, estudar a palavra de Deus. Mas você não pode descuidar do templo. Quem é o templo? Você. Quando você for falar, você vai saber se o templo está bonito ou está feio. Se o templo está limpo ou está sujo. Porque a boca fala do que o coração está o quê? Se a boca está testemunhando coisas vãs, o ouvido está ouvindo, não está? Olha, quando você vai cear lá em 1 Coríntios 11, diz assim, examine-se o homem a si mesmo. Bispo, eu estou me examinando, já, deixa chegar a hora da ceia que eu vou me examinar. Não, se examine 24 horas. Se a sua boca fala do que o coração está cheio, ouça o que você tem falado. Se lá em 1 Coríntios 2 você leu comigo que só conhece o homem o espírito que nele está, então você sabe o seu pensamento, não sabe? Examine-se a si mesmo. Você sabe o que é que você pensa. Você sabe o que você deseja. Você sabe o que você alimenta na sua alma. Sim ou não? É ou não é? Então, quem é que sabe a condição do templo? Se está limpo, se está sujo, se está bonito, se está feio? Você. Deus também sabe, porque Ele é onisciente. Mas você sabe. E por que Deus dá a você sabedoria para você entender isso?
Porque você tem que zelar pelo templo e morada do Espírito Santo. Por isso que a gente não pode se unir às trevas. Por isso que você não pode irresponsavelmente pegar um celular e ver tudo que está nele. Mandar ver o que vem, vai. Porque os olhos são as janelas de quê? Da alma. E se você não cuidar, o seu coração, o seu templo vai ser todo dia coberto de sujeira, de iniquidade. Porque o mundo jaz no maligno. Quem entendeu isso? O mundo jaz no maligno. E o mundo, olha, eu posso até dizer que o mundo está aqui dentro. Posso ou não posso? Se você disser qualquer palavra aqui, quando eu abrir o celular, está lá. Ar-condicionado. Ar-condicionado. Sei quantas ar-condicionado em promoção aqui. Porque eu falei ar-condicionado. Irmão, é sério. O mundo está aqui. E o mundo te ouve. O mundo está te ouvindo. Agora, sabe quem é que não está ouvindo? A si mesmo? Você mesmo. Você mesmo não se ouve. Você tem que se examinar, se ouvir, se ver, se enxergar melhor. Olhar para a sua condição interior e ver se verdadeiramente você foi ou não aceito como templo e morada do Espírito Santo. Ou se você está apenas frequentando a igreja em mais um momento religioso, sem a salvação. Sem salvação. Até aqui vocês me entenderam? Então, é algo que eu tenho que fazer por mim, me examinar. Abra a sua Bíblia aí. Eu não vou nem pedir para você abrir, eu vou só pedir para você anotar, se você puder. Lá em Daniel, no capítulo 2, no versículo de número 19, até lá na frente, você vai ver Daniel sendo grato, porque Nabucodonosor deu uma ordem. Ele teve um sonho, e ele disse aos seus adivinhadores, né? Os seus encantadores, adivinhadores da corte: eu quero que vocês me contem o meu sonho e me deem a revelação do meu sonho. Imagina, eu chego para o irmão e digo: irmão, o que é que eu sonhei ontem? Não é difícil? E se eu disser: eu quero que tu me diga o que eu sonhei e ainda me diga o que quer dizer o que eu sonhei? Mas tem um detalhe: se tu não me disser, você morre e morre esse povo todinho aqui. Se você é o responsável, você vai ter que dizer. Foi isso que aconteceu com Daniel. Ou ele dizia, ou morria ele, todos os adivinhadores, os seus melhores amigos, Sadraque, Mesaque e Abdinego, e entrava todo mundo no pacote. Ah, irmão, o homem ficou mal de Parkinson, nervoso, e foi orar, porque a responsabilidade era enorme. E ele orou, e Deus revelou o sonho. E Deus revelou o significado do sonho de Nabucodonosor. E aí Daniel diz no verso 19: então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Então Daniel louvou o Deus do céu. Falou Daniel dizendo: seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele são a sabedoria e a força. E ele muda os tempos e as estações. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te dou graças e te louvo, porque me deste sabedoria e força, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do rei. Amém? Ah, irmão, quem é que consegue saber o sonho de alguém e o significado do sonho? Eu vou responder, posso? Só Deus. E quem tem o mesmo Espírito. Quem lembra quando eu falei? Quem se une a Deus tem o mesmo Espírito. Daniel tinha? Tinha.
O mesmo Espírito, então, tudo que Deus sabe, Deus revela para Daniel. Amém? Tudo que Deus não é onisciente, Deus sabia o sonho e a revelação do sonho. Daniel pediu e disse: Senhor, é o mesmo Espírito, me revela. Pá, chega a revelação. Então, tem como um crente unido ao Espírito Santo ser enganado? Não tem, porque é o mesmo Espírito. Vamos para outro texto, Gênesis 41:8. Faraó teve um sonho. Ninguém podia desvendar o sonho de Faraó, ninguém. Falaram com todo mundo, todos os adivinhos de Faraó, ninguém sabia o sonho. Ninguém sabia o significado do sonho das vacas gordas, das vacas magras, ninguém sabia. Aí, tinha um rapaz que estava preso com José, lá na prisão de Faraó. Tinha um padeiro e um copeiro. O padeiro teve um sonho e o copeiro teve um sonho. E a Bíblia diz que naquela noite, os dois sonharam esses sonhos. E de manhã, atribulados, falaram sobre o sonho a José. E José interpretou o sonho dos dois. José disse que um iria morrer decapitado e o outro iria ser reconduzido ao seu cargo anterior, porque ele havia sido preso injustamente. O copeiro iria voltar para o cargo e o padeiro, porque era um cara mau, ia morrer. O padeiro riu de José, o copeiro ficou calado na dele, mas aconteceu. O padeiro morreu, Faraó mandou matar o padeiro e restituiu o cargo ao copeiro. Estava Faraó atribulado porque ninguém sabia o significado do sonho dele. E o copeiro disse: tem um cara aqui que sabe. Eu creio que Faraó, ele é capaz de te dizer tudo. Porque eu tive um sonho e ele me revelou o sonho e aconteceu. E Faraó disse: quem é? É um hebreu que está no cárcere. O nome dele é José. Trouxeram José. E José falou dos 7 anos de prosperidade que viriam sobre o Egito e também 7 anos de seca, de muita miséria que viria sobre o mundo todo. E a ordem que José deu a Faraó, no sentido de interpretação, foi: Faraó, nesse período de 7 anos de vaca gorda, de prosperidade, guarda toda semente que você puder, faz estoque, porque quando passar os 7 anos, o mundo todo vai estar numa miséria de dar dó. E você vai ganhar muito dinheiro vendendo semente para o mundo inteiro. Irmãos, na lata, 7 anos de vaca gorda se passaram. Quando vieram os 7 anos de vaca magra, o mundo todo passando fome, aonde é que o povo ia comprar as sementes? Lá no Egito. Faraó ficou trilionário. Já era muito rico, ficou mais ainda. Faraó chamou José e o constituiu o governador geral do Egito. Amém? Então, por que a gente tem que ter essa visão de ser santuário de Deus? Porque só o santuário de Deus entende coisas que o homem, o mundo e aquele que só frequenta uma religião não entende. Mas para ser santuário tem que ser separado da impureza, do pecado. Amém até aí? Uma outra passagem. Daniel 5, verso 8. Me permita essa passagem. O rei Belsazar pegou os utensílios sagrados do templo e levou os utensílios para uma festa com as suas concubinas, prostitutas, seus generais. Fez um bacanal lá, grande, com os utensílios sagrados do templo de Deus. Preste atenção, que coisa forte. No templo de Deus não, que o templo de Deus não existia. Era do local que era consagrado a Deus, né? Que era utilizado, o tabernáculo. Então, pegou os utensílios e utilizou com elas, com as concubinas, bebendo e tal, aquela coisa toda. No meio da festa, uma mão aparece na parede e escreve: Mene, Mene, Tekel, Parsim. Todo mundo ficou lendo aquele negócio. Meu Deus, o que quer dizer esse negócio? Aí o rei Belsazar, filho de Nabucodonosor, olhou e disse: alguém sabe o que quer dizer? Quem souber o que essa mão escreveu na minha parede, eu dou a metade do meu reino para ele. Todo mundo ficou, é que nem loteria esportiva, todo mundo atrás de saber.
Todo mundo queria saber, mas ninguém conseguia traduzir o que estava escrito por aquela mão na parede. Mene, mene, tekel, parsim. Cascavearam o reino todo, ninguém. Aí, aqui pelo versículo, deixa eu ver se eu encontro aqui o versículo. Pronto, lá no 25 do capítulo 5, diz assim: este, pois, disse Daniel, é o escrito que se escreveu. Quem foi que foi achado preparado para entender o que estava escrito? O homem que tinha o Espírito de Deus. O homem que era tabernáculo na terra. O homem que era habitado pelo Espírito Santo. O homem que tinha união espiritual com Deus. Esse poderia discernir todas as coisas. Chamaram Daniel, que adivinhou o sonho e o significado do sonho, né? Teve a revelação. Agora chamou o filho de Nabucodonosor, chama para ele dizer o que está escrito. E ele diz assim: este, pois, é o escrito que se escreveu. Mene, mene, tekel, parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado fostes na balança e foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. E esse é o significado daquilo que estava escrito. Daniel foi o único homem que pôde traduzir o que estava escrito. Irmão, somente quem tem o Espírito de Deus entende o que está escrito aqui. Aqui não está escrito em hebraico, não, já está traduzido para o português. Não está escrito em aramaico, nem em grego. Mas quantas vezes você leu e não entendeu o texto sagrado? Porque para você entender, você tem que ter unidade com o Espírito Santo. Amém? E somente quem entende é salvo. Somente quem entende consegue se tornar aquilo que é para ser templo e morada do Espírito Santo. Se você não entende, você vai viver na dúvida, na incerteza, você vai viver na ingratidão, sem reconhecer o que Jesus fez na cruz. Se você não entende, você vai ter uma vida dissoluta, medíocre, apenas religião. Mas quando você entende, você se lança aos pés de Jesus. Amém? Até aqui vocês estão entendendo? Então, quando o nosso coração ele se resolve com Deus, nós passamos a entender coisas espirituais. E eu queria muito que você hoje pensasse dentro de você mesmo. Será que você tem tido entendimento, conhecimento para não ser destruído? Será que o teu corpo se tornou santuário do Deus vivente? Será que você é realmente um templo e morada do Espírito Santo? Se é, tudo que Deus sabe, Ele revela para você. A Bíblia, ela é o alimento espiritual da gente. Então, deixa eu pegar aqui uma de nutricionista, tá? Quem está fazendo nutrição é minha mulher, não sou eu. Mas deixa eu falar um pouco como nutricionista. Quando você bebe a água, você está ingerindo. Mas quando você come alguma coisa, você vai digerir. A ingestão da água faz com que a tua sede seja aplacada. Quando você vai digerir o alimento, o pão, ou seja lá o que for que você foi comer, ele vai se distribuir como força, como produção de energia para o teu corpo. Então, nós, quando não temos o Espírito Santo, a gente bebe da água e a sede não passa.
Quando a gente não tem o Espírito Santo, a gente come do pão da vida e a fome continua. Porque se você beber água e não fizer uma boa ingestão, e comer o pão e não tiver uma boa digestão, você não vai sentir os resultados. Então, ingerir e digerir as coisas espirituais é necessário para que o teu corpo espiritual, que é templo e morada do Espírito de Deus, tenha força, tenha vigor, seja bonito perante os olhos de Deus, seja agradável, seja agraciado por Deus, para que Ele te tenha como um filho legítimo, para que Ele te receba no céu, para que Ele venha arrebatar você da terra. Você tem que ter esse conhecimento. Então muita gente ouve e não põe em prática o que ouve, porque o alimento não lhe serve. Quantos cultos, quantas mensagens vão ser necessárias para que você se firme na palavra de Deus? Ah, bispo, eu não sei, talvez eu já seja o 1000º culto que eu vou e não faz resultado na minha vida. Claro, porque você veio assistir um culto e você precisa vir prestar um culto. Há uma grande diferença quando você presta um culto a Deus. Quando você rasga o véu, aquilo que te separa de Deus, e você se lança em lágrimas, em choro, em pranto, de arrependimento perante o Senhor e diz: meu Senhor, meu Salvador, eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Amém? E Jeremias 18 diz que ele pegou o vaso, o quebrou e fez conforme a sua vontade. Assim é que o oleiro faz. Se você quer ser templo dele, lembre-se, o tabernáculo foi feito do jeito de Deus, do jeito que Deus mandou, com o material que Deus queria que fosse colocado lá. Quando você se torna templo, você tem que seguir a orientação do Espírito de Deus. Amém? Às vezes você diz assim: puxa, eu não queria muito ser crente não, porque se eu for crente, se eu for cristão, eu vou ter que deixar as festas, né? Eu vou ter que deixar de beber, de fumar, eu vou ter que deixar aquelas roupas muito decotadas, aquelas roupas muito, né, imorais. Eu vou ter que deixar, meu Deus, tanta coisa que eu vou ter que deixar. Não dá. Não dá, porque se Deus quiser, Ele me recebe do jeito que eu sou. Ele me aceita do jeito que eu sou. Se Ele me ama, Ele vai me receber desse jeito aqui. Lê do engano. Me engana que eu gosto. Você acha mesmo que Deus vai te receber do jeito que você quer que Ele te receba? Nem você recebeu o seu marido desse jeito, nem a sua esposa. Você não aceita nem um filho ter um comportamento outro. Você tem critérios. Você assume autoridade quando as coisas dão errado. Você não aceita que as coisas andem diferente daquilo que você acredita. Você defende causas. Sim ou não? Todos nós temos limites, temos pontos que nós não abrimos mão. Se nós temos esse conceito pessoal, imagine Deus. Só que a grande questão, irmãos, é que Deus é soberano. Deus é Deus. Você sem Deus é uma alma penada. Deus sem você continuará sendo Deus. Então você precisa quebrar o coco. Quem sabe o que quer dizer quebrar o coco? Aqui no Ceará, quebrar o coco, né? Quer dizer o quê? O orgulho. Né? Tem gente que diz quebrar o quengo, né? Que é aquela parte do coco, né? Irmão, tem que quebrar o orgulho. Humilhai-vos diante da potente mão de Deus. Se humilhe diante do Senhor e Ele te receberá.
Não diga para Deus, Senhor, se quiser desse jeito, porque Ele vai dizer, eu não quero. Ele não quer. Ele não quer você do jeito que você quer. Ele quer você do jeito que Ele quer. Sabe, eu poderia ter um cabelo desse tamanho aqui, assim, ó. Acredite se quiser. Mas seria horrível. E eu resolvi assumir um padrão de homem. Eu poderia ter um comportamento outro, mas eu resolvi assumir um padrão daquilo que, como Deus me criou, como Ele me formou. E assim, é que quando eu era jovem de 13, 14 anos, enquanto a turma estava botando brinco, naquela época começaram a botar brinco, papai chegou para mim e disse, botou brinco, cai fora de casa. Eu disse, não, pai, que brinco? Não quero saber de brinco. Coisa não é de Deus, não. A gente se converteu com 5 anos, ninguém queria saber nada disso. Sabe como é que a gente se vestia? Eu ia para o Shopping Iguatemi, que era divertimento do garoto daquela época. Sapatinho social, calça social, cinto social, camisa social, tudo bacaninha. Eu mesmo me arrumava. Parecia que eu estava indo para o culto, sabe? Mas eu me sentia lindão no meio daquele povo que se vestia todo maluco. E eu dizia para mim mesmo, esse é o padrão que Deus quer. Então eu assumi algo para agradar a Deus. Para mim, ó, se as meninas iam me querer, se não iam, eu estava nem aí, ó. Eu comendo meu sanduíche no Iguatemi estava legal. Entendeu? Eu não estava nem aí. Porque eu aprendi de pequeno que o que importa é agradar a Deus. Paulo disse, eu prego para agradar o Senhor. Se eu agradar vocês, eu desagrado a Deus. É melhor desagradar vocês do que a Deus. Então eu aprendi a isso. Eu não mudei por causa de ninguém. Eu mudei por causa de Deus. E vale a pena. Vale a pena, irmão. Não procure uma igreja que tenha liberdade de fazer o que quer. Procure uma igreja que te coloque nos trilhos de Deus, na sã doutrina. Tem gente que vive assim, pulando de igreja em igreja, de galho em galho, para achar uma igreja que diga, eu vou achar uma que me aceite do jeito que eu sou. Quando você achar, você entrou no inferno. Pá! É o diabo que está pregando lá. Pode ter certeza, é o cão comendo mariola ainda. Pode se vestir de pastor, mas é o cão que está enganando você. Porque onde Deus habita tem que ser um santuário. Ouça estas e outras mensagens do Bispo Márcio Monteiro no YouTube, canal AD Cristo Salva. Se inscreva e compartilhe. Faça as 3 orações diárias no Instagram do Bispo Márcio Monteiro, ao meio-dia, às 18 horas e à meia-noite. E a partir das 2 da tarde tem o programa escatológico A Última Trombeta. A Assembleia de Deus Cristo Salva desenvolve um trabalho evangelístico e social denominado Ungidos da Madrugada. Colabore para que esta programação não saia do ar. Se você quer apoiar esse projeto, contribua através do nosso Pix, projetocristosalva@gmail.com. E se liga nessa, Assembleia de Deus Cristo Salva. Toda sexta-feira tem vigília no Centro de Adoração Cristo Salva, a partir das 10h30 da noite, ali na Avenida Doutor Manuel Soares, número 276, Aquirás. Venha ser edificado, Deus tem uma palavra para você. Venha e traga toda a sua família.